Most people in this country think you are the face of evil, don't they? They do. But sitting down here now, and let me make clear, I'm not sitting here trying to influence you. And I'm not putting on a game face. I'm not conning anybody. I'm just being me. Muito antes do terrível 11 de setembro, os Estados Unidos passou por um atentado que abalou todo o seu povo. Uma explosão que matou 168 pessoas e deixou cerca de 800 feridas, sendo o incidente terrorista mais mortal em solo americano até os ataques daquele tenebroso dia de 2001. Muitos acreditaram que seria a ação de um grupo radical islâmico, determinado a abalar as estruturas do império da terra de Tio Sam. Eu acredito que para a maioria das pessoas no centro de Oklahoma City naquele dia, não havia palavras para descrever o que tinha acontecido. Mas mal sabiam eles que a pessoa responsável por toda essa dor, por toda essa perda causada nesse dia, foi o até então considerado um herói soldado de guerra do próprio país. E nesse vídeo a gente vai conhecer a história do Timothy McVeigh, o soldado que queria explodir o governo. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Em abril de 1995, mais precisamente no dia 19, um atentado terrorista causou pânico, desespero e muita dor na população americana, principalmente aos moradores de Oklahoma. Esse ato atingiu um prédio da cidade, destruindo ele quase que por completo. A grande explosão foi responsável por matar ali 168 pessoas e deixar mais de 800 pessoas feridas. O autor dessa grande desgraça foi o Timothy McVeigh, um ex-soldado condecorado do exército americano. Mas a pergunta que fica é: quais foram as motivações que levaram o ex-patriota a cometer tamanha crueldade? A ascensão e queda de Timothy. Timothy McVeigh ele era filho do meio de uma família operária da zona rural de Nova York. E desde moleque ele já mostrava seu interesse em armas. Isso se deve muito porque na sua infância e na sua adolescência ele conviveu bastante com seu avô paterno, esse que por sua vez o apresentou ao mundo da caça e ao contato íntimo com armas. Logo aos 13 anos de idade, o Timothy ele já tinha sido presenteado com a sua primeira escopeta. Olha que presente bom pra você dar pra uma criança, Eu com certeza daria também se fosse muito mais simples ter uma, Cancelado. Agora você tem que ensinar a ter responsabilidade também, não adianta, Ele foi fazer cagada depois de velho, não fez cagada quando era criança. Tá vendo aí, ó? Ele se formou no colegial em junho de 1986 e passou um curto período em uma faculdade de administração ali no local. Um fato importante é que nessa época ele leu pela primeira vez um livro chamado de The Turner Diaries, que era um livro neonazista antigovernamental escrito por William Pierce. Esse livro meio que alimentou a paranoia de McVeigh sobre um tal plano, uma conspiração aí do governo dos Estados Unidos para querer revogar, querer cancelar a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, que, para quem não sabe, é a emenda do país que garante o direito de poder manter e portar armas. Graças a essa emenda, praticamente todo mundo lá tem o direito de poder ter arma e se proteger. O Timothy, como um amante das armas, ele ficou preocupado com a possibilidade do governo fazer realmente isso e outras coisas além. O que, é claro, com o tempo se mostrou ter sido uma preocupação boba, porque até hoje essa emenda existe. Apesar da gente saber que existem algumas pessoas lá, eles fazerem lobby lá para tentar revogar essa emenda, mas é muito difícil. É como alguém tentar aqui passar por cima da Constituição. Peraí, aqui eles fazem isso direto. Que papo é esse, Will? Enfim, tendo em vista que a sua faculdade de administração não deu muito certo, não era o que ele queria, o Timothy então ele se alistou para o exército dos Estados Unidos, isso em 1988, dando então os primeiros passos para o sonho de uma ambiciosa carreira militar. Segundo ele, a sua pretensão era fazer parte do popular esquadrão das Forças Especiais de Elite dos Boinas Verdes,
vezes. Lá no exército, ele se provou ser um excelente soldado desde o começo. Em 91, ele foi enviado para os campos de batalha no Oriente Médio para lutar para o seu país na Guerra do Golfo Pérsico. Por lá, McVeigh ele se destacou como um dos mais brilhantes soldados que atuaram na famosa Operação Tempestade do Deserto. Quando ele retornou para o seu país, ele acabou ganhando uma estrela de bronze por bravura pela performance na Guerra do Golfo. O jovem também possuía as mais importantes condecorações por mérito e heroísmo, ou seja, ele era um soldado bastante prestigiado, ele era um soldado bastante reconhecido pelo governo. He was a perfect soldier. I mean, he was someone that was very dedicated, very committed. I mean, they sort of used to look at him sort of askance because he used to make sure that it was, spit and polish beyond everybody else. He was pretty young to be a sergeant. He was one of the first guys to get promoted in the unit to sergeant. E é claro que tudo isso levava a crer que o Timothy teria então uma carreira brilhante no exército durante muito tempo. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. As suas ambições militares foram frustradas quando o jovem não conseguiu passar nos testes para as forças especiais. Ele então acabou desistindo do programa em apenas 2 dias. Não se sabe do porquê dele ter desistido desse seu sonho tão rápido, mas o fato é que com essa péssima experiência, com essa péssima performance que ele teve para tentar entrar nas forças especiais, isso acabou meio que complicando o clima dele com as forças armadas. Sendo assim, o McVeigh ele acabou sendo dispensado do exército no final de 1991. O atentado. Timothy McVeigh, ele depois de ser dispensado do exército, ele voltou para Nova York, completamente frustrado. Ainda mais porque ele não conseguia encontrar nenhum trabalho estável. Então, ele acabou se reunindo com Terry Nichols e com outro amigo chamado de Michael Fortier, e esses caras, eles eram os amigos de Farr. Eles ali ficaram juntos na época do exército, né? E os 3 começaram então a vender armas em feiras nos Estados Unidos. Ele se manteve nessa até mais ou menos março de 1993. A sua decepção com a política ganhou uma força ainda maior quando ele assistiu o que foi chamado na época, né, de cerco de vácuo. Cerco de vácuo. Na verdade, isso daí, o que acontece? Foi quando autoridades, incluindo o FBI, eles cercaram ali integrantes de uma seita chamada de Ramo Davidiano do Sétimo Dia. E aí lá meio que pessoas morreram. Enfim, né, muito interessante essa história. Se vocês quiserem, inclusive, a gente pode até fazer um vídeo falando só sobre isso, né, sobre o que ficou conhecida como cerco de vácuo. Aí voltando então para o Timothy, ele via essas ações do governo, né, dos Estados Unidos como ações ilegais. Ele ficou inconformado com essa situação toda, colocando na cabeça dele que algo tinha que ser feito. E aí, em setembro de 1994, o McVeigh ele começou então a conspirar efetivamente para destruir o edifício Alfred P. Murrah, isso lá em Oklahoma. Esse edifício ele era um complexo do governo federal dos Estados Unidos. Nos 6 meses seguintes, o McVeigh e o seu amigo Nichols, eles planejaram então um bombardeio. Adquiriram então várias toneladas de fertilizante de nitrato de amônio, que combinado com óleo de combustível forneceria então o poder necessário para causar um baita de um estrago. No dia 19 de abril de 1995, no segundo aniversário do incêndio mortal que encerrou lá o cerco do ramo davidiano, o McVeigh ele estacionou então o seu caminhão que continha a bomba em frente ao edifício Murrah. Às 9h02, a bomba explodiu, destruindo a frente do prédio, matando 168 pessoas e ferindo ali cerca de 800 pessoas. Algumas fontes dizem 500, outras 800. One floor pancaked onto the next, crushing and trapping men, women and children below. Pouco mais de 1 hora depois, o McVeigh e o Nichols, eles foram ali para onde eles tinham deixado o seu carro, que era parte do plano de fugas, era uma estratégia deles, tinham deixado o carro ali próximo. E na hora que eles chegaram, o carro estava sendo ali guinchado, autuado por um policial. Por quê? Pelo simples fato de que os caras colocaram o carro num lugar que era proibido. O policial não fazia ideia de que ele tinha sido responsável por causar aquela explosão. Pegaram o cara meio que na sorte mesmo, na cagada. E para completar a história, o policial viu ali que o McVeigh estava carregando uma arma ilegal escondida, né? Então, o meliante foi preso e mantido na prisão, aguardando o julgamento por conta da arma ilegal. Até aí, ninguém sabia ainda que era ele que tinha explodido o prédio. Mas é claro, né? Bastou o FBI realizar um simples cruzamento de dados com algumas pistas, com um retrato falado de testemunhas, né? E o McVeigh foi identificado então
como responsável, né, por aquele terrível atentado. 2 dias após o triste ato, McVeigh foi levado então sob custódia federal e o Nichols acabou se entregando às autoridades. Os dois foram indiciados então em agosto de 95 e a procuradora-geral, a Janet Reno, ela afirmou que o governo buscaria a pena de morte para ambos. O julgamento de um mês ali de McVeigh começou em abril de 97 e o Forter, o outro amigo, testemunhou contra ele, né, como parte de um acordo judicial. O júri levou então cerca de 3 dias para chegar num veredito que foi unânime. O McVeigh ele foi condenado à morte no dia 13 de junho de 1997. Mais tarde, naquele ano, o Terry Nichols ele foi considerado culpado de conspiração e 8 acusações de homicídio involuntário e foi condenado também à prisão perpétua. Olha só pra você ver, né, cara? Quando a justiça é bem feita, quando a justiça funciona, né? Até gostoso de ver até, né? Gostoso, porque se fosse aqui no Brasil, esse cara ia ficar ali 20, 30 anos no máximo preso e ia sair. Então o McVeigh ele ficou ali no corredor da morte, até que no dia 11 de junho de 2001, ele foi o primeiro prisioneiro federal a ser executado desde 1963. Today, the man who killed those people died on schedule by lethal injection. And no member of his family was in attendance. Terminando assim a sua trajetória de vida, que foi de um relativo sucesso militar a um terrorista desprezível. E essa foi a história do homem que tentou explodir o governo. Olha só, que loucura, né, galera? Bem que às vezes dá vontade de mandar um cara desse lá pro Congresso, né? Não, esquece. Tô falando bobeira. Já avisei que vai dar merda. Bom, se você viu o vídeo até aqui, eu peço, por favor, que você se inscreva no canal. A gente tá tendo 2 vídeos por dia. E, é claro, deixa o seu like também para ajudar o vídeo mais pra frente. E não esquece, por favor, se você tem uma ideia de vídeo, qualquer tipo de sugestão, escreve aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram, que a gente vai estar compilando. Como tem bastante vídeo, a gente tá pegando bastante ideia. E aí, com certeza, o seu vídeo vai acabar saindo aqui. Beleza? A gente se vê mais tarde. Falou!